E o nosso tema hoje é um tema muito importante, muito. É um tema especial que fala sobre a nossa vida de oração. E eu desejo que este tema abençoe você, sua casa. E vamos ler a palavra, amigos? Vamos orar primeiro? Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos dá, pela tua graça e pelo teu favor mais uma vez sobre a nossa vida. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor nos ensine sobre princípios tão importantes da tua palavra. Nós queremos aprender a ter uma vida de oração. Ajuda-nos, Pai. Guia-nos nesta manhã. Abra os nossos olhos e revela-te a nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Bom, amigos, deixa eu só reforçar uma coisa aqui importante para vocês, para nós começarmos. Estou subindo as mensagens no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra. Todo dia tem mensagem nova lá, então você pode conferir. Eu tenho dito isso todos os dias, porque a turma sempre me pergunta, eu sempre falo, o pessoal sempre me pergunta, e a mensagem? Né? Então eu estou explicando aqui para que vocês entendam, né, que as mensagens eu estou subindo todos os dias no meu canal no YouTube. É claro que a mensagem de hoje não vai hoje porque precisa fazer uma edição. Mas na outra semana, na próxima semana, ela deve estar já no canal, tá bom? Eu sempre coloco as mensagens da semana anterior. Existe um processo aí de edição, tá bom, queridos? Mas legal que vocês estão aqui. Bom dia, Lilian, Maísa. Bom dia. O meu amigo Fernando Boteguim, bom dia. Beijão em casa aí, amigo. Saudade de vocês, viu? Todos vocês, a Francisca, Marise Nunes, todos vocês. Então vamos lá, amigos, vamos ler aqui um texto. Olha só, esse texto é bem conhecido, Mateus 6,6, um versículo apenas. Jesus disse assim, mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mais uma vez eu quero ler esse versículo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Bom, sempre começo aqui com perguntas, né? Sempre eu gosto de dar no início aos nossos encontros com perguntas para nós refletirmos sobre a nossa vida e sobre o tema. Vamos lá. De 1 a 10, como é que está a sua vida de oração? Dá uma nota aí, vamos ver. De 1 a 10. Como está a sua vida de oração? Vamos lá. Bom dia, Giza. Bom dia, Caroline. Bom dia a vocês, queridas. Bom dia. Então vamos lá. A Dani colocou 7, Viviana colocou 7, Cici colocou 8, Fátima colocou 1, Regiane 8, a Gra 5, a Lu Vieira 0, a Ana e o Kiko 8, a Caroline 6, a Luciana Apoiato 7. Vamos lá. A Grazi 6, Célia 3, Flávia 6. Vamos lá. A Lisa diz que 9, Glauber 5, Albertina 9. Poxa, vocês estão bem. Vida de oração maravilhosa, gente. Daniel 5, Larissa 10, 7, 9, 8, a Norma 7, tá, legal. Então,
A segunda pergunta. Qual é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma vida de oração? Qual é a maior dificuldade que você vê na questão de um compromisso de uma vida de oração? Coloca para mim aí, em uma palavra. Vamos lá. Qual é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma vida de oração? Vamos lá. A Rosane colocou me concentrar. A Síbila colocou disciplina. A Crica, constância. A Regina, a concentração. A Neuza, pessoas. Minha dificuldade, disciplina, constância. O Helder, permanecer. A Fátima, disciplina. A Salete, distração. Concentração. Disciplina. Foco. Disciplina no horário. Concentração. Disciplina. Constância. São as palavras que mais pegam para todos nós. Concentração, foco, disciplina. É isso aí. Legal. Maravilha. Tratar como prioridade, administrar o tempo, concentração, disciplina. É isso aí. Legal. Tá bom. Achar que não é necessário todos os dias. A Caroline colocou disciplina. A Cleusa. Tá travando, Cleusa? Se tá travando, coloca aí no seu 3G ou 4G, porque aqui tá fluindo bem, não tá travando não, tá? Coloca aí no seu celular 4G ou 3G. Não usa Wi-Fi de casa não, que às vezes oscila. Vamos lá. A rotina atrapalha e distrai. Vergonha na cara. Glauber. Mandou bem, Glauber. Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos pensar no tema aqui todos juntos, amigos. Vamos lá. Anote uma frase do C.S. Lewis. É uma frase muito interessante do C.S. Lewis. Ele diz assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Anote. Até para você colocar aí do lado da sua cama, colocar aí um papelzinho dentro da Bíblia, enfim, no seu computador, coloca lá no Facebook. Hoje eu coloquei essa frase no Facebook e no Twitter também. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. C.S. Lewis. Frase interessante. Gente, a oração, esse é um tema muito importante. Eu gostaria que você tivesse muita atenção nesta manhã. É muito importante. Eu quero ser, inclusive, prático com você no que diz respeito a uma vida de oração. Ainda dá tempo de você convidar outras pessoas, seus amigos, para ouvirem este tema. Mas vamos lá. Gente, a oração é a maneira de nós nos conectarmos com Deus. É uma das principais formas de expressarmos o nosso amor por Ele. Devoção ao Senhor. A oração é um lugar, gente, de conexão com Deus que nos capacita a viver colocando o primeiro mandamento como prioridade maior na nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Sabendo que isso transbordará em amor com os outros, a fim de que nós possamos viver o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu amo a Deus, logo amo as pessoas. Quanto mais eu amo a Deus, isso vai transbordar em amor para com os outros. Ok? Jesus disse assim, lá em João 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amigos, a oração nos mantém conectados à videira. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então a oração nos mantém conectados com a videira, recebendo uma fonte inesgotável, amigos, de alegria, de revelação, de entendimento. E ao termos intimidade com Deus em oração, Ele se revela a nós.
ele nos revela sua personalidade, seus pensamentos, sentimentos em relação a nós. E para experimentarmos o melhor deste relacionamento, amigos, para experimentarmos o melhor, nós precisamos entender que Deus é bom e que Ele nos ama incondicionalmente e apaixonadamente. A vida de oração é uma jornada, não é uma atividade esporádica. É uma jornada, é uma caminhada. E essa jornada só tem um fundamento correto quando nós temos a visão correta sobre Deus. Porque sem isso, se você não tiver a visão correta sobre Deus, a sua vida de oração não vai se sustentar. Muitas pessoas têm uma visão bastante equivocada de Deus, como um juiz exigente, intolerante, irado, que nos obriga a manter um relacionamento com Ele forçado. Ou então, as pessoas olham para Deus como alguém frio, distante, apático, que não está interessado na nossa vida, mas isso não é verdade. Então, isso é importantíssimo, você ter uma visão correta a respeito de Deus. Porque, gente, pensa comigo, quem é que se aproxima de alguém que é intolerante? Hein? Quem é que se aproxima de alguém que é irado, que é exigente? Ninguém. Então, se você nutrir essa imagem a respeito de Deus, você não vai querer ter um relacionamento com Ele. Ninguém se aproxima do tirano. Ninguém se aproxima do irado. Percebe? Então, esse primeiro aspecto aqui, antes de a gente pontuar algumas coisas, nessa abertura, nessa introdução, já quero deixar isso claro para vocês, que é importante você ter uma visão correta a respeito de Deus. Quando nós vemos Deus como um Pai amoroso, então nós somos renovados para continuar buscando o Senhor de todo o nosso coração. Então, ter a visão correta de Deus vai nos ajudar a nutrir a nossa vida de oração. Por isso que eu pergunto, qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Qual a imagem que você tem a respeito de Deus? Porque isso vai te ajudar ou não na sua vida de oração. Amém, gente? Agora, nós precisamos, uma outra coisa importante nessa introdução que eu quero deixar para vocês, nós precisamos ter um outro conceito de oração. Porque nós temos praticado a oração de uma maneira errada. E para a gente entender o que é oração, a gente pode ir por um caminho inverso e ver o que não é oração. E a partir disso a gente conseguir entender melhor sobre o que é a oração. Então vamos ver primeiro o que não é oração. O que não é oração, gente? Quer anotar aí? Anote aí, o que não é. Vou colocar algumas coisinhas para vocês entenderem. Oração não é uma técnica para mudar a Deus. Não é técnica para mudar Deus. O que não é oração? Oração não é uma disciplina espiritual de se aproximar de Deus e conseguir arrancar coisas dele. Isso não é oração. O que não é oração? Oração não é uma maneira de tentar converter uma indiferença de Deus e então ele começar a se importar conosco. Isso não é oração. O que não é oração, gente? Oração não é uma forma de dobrar a Deus, manipular Deus. Não. O que não é oração? Oração não é, amigos, uma pressão que se faz a Deus para ele fazer o que ele não está disposto a fazer. Porque essa é uma visão, inclusive, uma visão pagã, de ídolos. Tem nada a ver com o relacionamento com Deus. Então, oração não é uma pressão que a gente faz a Deus para ele fazer algo que ele não está disposto a fazer. Não é isso. Outra coisa, o que não é oração? Oração não é acessar os céus para conseguir coisas. E tantas outras coisas eu poderia mencionar aqui, do que não é oração. Tem outros conceitos para a gente pensar. Mas vamos avançar. Então, a partir daquilo que não é, então o que é? O que é oração? Você quer anotar? Oração é uma conversa que envolve falar e ouvir. É um diálogo. O que é oração? Oração é entrar em comunhão com Deus. O que é oração?
é perceber que Ele é um Deus amoroso e bom. O que é oração? É compreender o seu carinho. O que é oração? É ser alvo de um cuidado perene. O que é oração? É acessar os céus para sermos amigos de Deus. O que é oração? Oração é acessar um amigo, é bater na porta de um companheiro, é pedir a um irmão, é falar com o Pai. Isso é oração. Sabe, meus amigos, por vezes a gente baixa o nosso nível de relacionamento com Deus porque nós nos aproximamos dele apenas para pedir coisas para ele. E então, eu acredito que o coração de Deus se entristece porque Deus olha com tanto carinho esse tempo de oração. É claro, gente, que Deus deseja nos abençoar, é verdade, Ele tem o prazer em te abençoar, não tem dúvida disso. Mas Ele quer prioritariamente se revelar a nós, a prioridade dele é se revelar. Ele quer estar conosco, Ele quer ter intimidade conosco. Sabe, o Deus da Bíblia não é o Deus do poder por excelência, o Deus da energia. Não, o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. O Deus da Bíblia é o Deus de um projeto relacional com as suas criaturas. É um Deus que deseja dialogar conosco. Ele é um Deus fiel e firme? Sim, Ele é fiel, Ele é firme. Mas este Deus, Ele é muito próximo. Ele é íntimo, Ele é amigo. E intimidade, gente, não se conquista somente com estudo. Claro que faz muito importante, tem muita importância o estudo das Escrituras. Isso traz intimidade, mas não é só isso. Intimidade não se conquista apenas com a leitura da palavra, mas sim com um diálogo, de coração para coração. É a palavra e oração. Palavra e oração. Agora, qual que é a diferença fundamental, amigos, de uma oração feita por um justo e por um ímpio? Qual que é a diferença fundamental? É que a oração do justo não parte de uma incerteza, mas parte de uma certeza de que nós somos amados. A oração do justo não tem a necessidade de ser uma opressão como é para o ímpio. Não indica desespero, mas indica a necessidade que nós temos de aconchego. Nós devemos entender, amigos, que as nossas orações não chegam diante de Deus como uma chateação ou incômodo. Não. Salmo 141, versículo 2 diz assim: suba a minha oração perante a sua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde, dizia o salmista. 1 Pedro 3,10 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que lindo isso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, Jesus disse assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, se referindo ao Pai. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui, veja que interessante, aqui Jesus deixa claro em sua oração que nós somos amados por Deus, assim como Ele é amado pelo Pai. Anote esse texto, João 17, 22 e 23. João 17, 22 e 23 mostra claramente, Jesus está orando, falando com o Pai, e Ele mostra o quanto nós somos amados. Assim como Ele é amado, Ele também diz que nós somos amados pelo Pai. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso lá em Romanos 8,15. Recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba é um termo hebraico carinhoso para tratar um pai. É afetuoso, é íntimo. Abba significa papaizinho. A revelação de Deus como Abba e o conhecimento da nossa identidade, amigos, como filhos amados, nos capacitam a suportar as dificuldades e a rejeitar até mesmo as acusações do diabo de que nós somos fracassados, derrotados, sem esperança. Nos ajuda quando a gente sabe que este Pai nos ama profundamente, Ele é o papaizinho que nos ama profundamente. Isso nos ajuda a entender e a suportar
as dificuldades da vida e rejeitar as mentiras do diabo que lança na sua mente dizendo que você não é amado pelo Pai. Deus é o nosso Pai bondoso e nós temos acesso ao coração do Pai. Nós não precisamos de intermediários para falar com Ele. Hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Você não precisa falar com a mãe para o filho atender, não precisa. Você tem um canal livre hoje. Você tem livre acesso à presença do Pai. Portanto, você pode entrar, você pode estar na presença do Pai todos os dias. Por isso, queridos, nós precisamos corrigir a nossa visão sobre Deus. Ele tem prazer em nós. A forma como nós vemos Deus, volto a repetir, a forma que você vê Deus vai determinar como é que você se aproxima dele em oração. Se você vê Deus, vou repetir a ideia, se você vê Deus como alguém distante, tirano, irado, você não vai querer orar. Porque, como eu já disse, ninguém se aproxima de um tirano e ditador. Ninguém. Mas quando nós o vemos como um Pai amoroso que deseja que nos acheguemos a Ele, então nós vamos orar mais. Vamos ter mais prazer na oração. Como é que você enxerga Deus? Isso é determinante para o seu crescimento, inclusive espiritual. Como é que nós podemos criar intimidade com Deus capaz de transformar o mundo? Então eu vou pontuar 3 coisas aqui nesta manhã. 3 coisas práticas de como é que nós cultivamos uma vida de oração. Você deseja aprender um pouquinho mais hoje sobre como cultivar uma vida de oração? Anote 3 coisas práticas que eu vou deixar para você colocar em prática ainda hoje, inclusive, sobre oração, porque às vezes as pessoas elas não conseguem, não têm um entendimento sobre a oração, elas não sabem como começar a orar, como falar com o Pai, enfim. Eu queria te dar alguns caminhos para poder te ajudar nesta caminhada de oração. Primeiro, como é que eu cultivo uma vida de oração? Anote, primeiro, ore a palavra. Ah, Ronaldo, eu tenho dificuldade em orar, me expressar. O que eu faço? Ore a palavra. Como assim? Eu vou explicar. Salmo 119, 89 diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Você sabe que Deus fala conosco através da palavra, não sabe? Agora, podemos falar a sua palavra de volta para Ele quando nós oramos, declarando a palavra. O que é falar a palavra? É declarar a palavra. Você pode fazer isso em oração. Talvez você nunca tenha ouvido essa frase, ore a palavra. Talvez não, talvez sim, né? E você esteja se perguntando, como é que eu faço isso? Eu creio, queridos, que orar a palavra é a forma mais simples de oração disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue praticar isso. Tudo que é necessário é ler ou memorizar texto. De repente você tem alguns textos de cor e você pode citar. Eu vou desenhar mais ainda isso para vocês. Você pode memorizar textos bíblicos e orar essas palavras de uma maneira que as torne pessoais, as palavras, ou que se aplique a outra pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Como é que você pode iniciar? Olha, digamos que você conhece o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? Aí, como é que você ora isso? Você pode orar assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu creio nisso. Simples ou não? Simples. Jeremias 31:3, que diz assim, ó: com amor eterno o Senhor nos amou, com benignidade o Senhor nos atraiu. Com amor eterno o Senhor nos amou, com benignidade o Senhor nos atraiu. Se você estivesse olhando esse texto de Jeremias 31:3 para você mesmo, você poderia dizer o seguinte, por exemplo, em oração: Pai, a tua palavra diz que o Senhor me amou com amor eterno e me atraiu com bondade. Pai, eu lhe agradeço por me amar tanto.
e por continuar a me atrair para o Senhor com tanta bondade. Ajuda-me, Senhor, a ser consciente do teu amor por mim. Pronto. Ore a palavra. Pega um versículo e ore em cima daquele versículo. É simples ou não? Além de você ir memorizando o versículo, você vai memorizando o versículo, você vai orando a palavra. Se você estiver orando este mesmo texto para alguém, por exemplo, aí eu estou falando uma coisa pessoal, mas você pode orar para alguém. Se você estiver orando esse mesmo texto para alguém que está enfrentando uma dificuldade, para crer que Deus realmente o ama, tem gente que às vezes tem essa dificuldade de você estar orando por ela, por essa pessoa. Você pode orar assim: Deus, a tua palavra diz que o Senhor sabe que o fulano não tem se sentido muito seguro do teu amor. Então eu lhe peço, Senhor, para inundar as emoções dele com esta verdade desta promessa. Ele não está seguro do amor, do teu amor. A tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. Esta pessoa, Pai, ele não está seguro do teu amor. Eu oro por ele e por ela, para que o Senhor inunde a vida e o coração desta pessoa com esta verdade, que o Senhor a ama. Percebe? Amigos, as promessas de Deus são para você, são para todos nós crentes em Jesus. E Ele ama quando nós conhecemos a sua palavra e oramos para Ele. Então, quando lemos uma passagem na Bíblia que nos fala do amor ou da misericórdia de Deus, nós não podemos apenas sublinhar o texto e seguir em frente, continuar lendo. Não basta apenas pensar sobre a passagem ou contar aos outros, falar aos outros sobre esta passagem. Pelo contrário, nós devemos transformar as palavras da Bíblia num diálogo produtivo com o Senhor. Entende isso? Transforme aquilo que está escrito aqui num diálogo com Deus. Por exemplo, Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Como é que você pode orar? Você pode orar assim: obrigado, Deus, porque o Senhor promete ter misericórdia de mim. E eu peço que revele a tua misericórdia a mim cada vez mais. Destaque uma palavra do texto que você está lendo e ore. Destaque você mesmo. Eu estou dando aqui exemplo, tá, gente? É claro que você vai fazer do teu jeito, com espontaneidade, livre. Não é algo duro, não é algo mecânico, frio. Não, mas você pegue um texto, né, leia, grifa lá uma palavra e ore em cima daquela palavra. O texto fala sobre misericórdia. Você diga assim: obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia me alcança todos os dias. Maneira simples da gente aprender uma oração. Amém, gente? Estou procurando aqui ser didático com vocês, para ensinar a oração. Como é que nós podemos orar de maneira simples, sem ser uma coisa pesada, mecânica, forçada, nada disso, com leveza. A batalha por nossa vida, por nossos filhos, casamento, amigos ou família, essa batalha é travada nos joelhos. Quando nós não oramos, é como se a gente ficasse sentado, gente, observando os que amamos andarem numa zona perigosa de guerra. Quando você não ora pela sua família, quando você não ora pelas situações que você está vivendo, né, pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua comunidade, quando você não ora, é como se você estivesse sentado lá, observando todo mundo entrar numa zona perigosa de guerra e você não fazendo nada. Mas quando de fato, gente, nós oramos, nós entramos na batalha ao lado deles, dos nossos familiares, dos nossos amigos, apropriando-nos do poder de Deus para favorecê-los. Então, o primeiro aspecto que eu quis aqui ajudar vocês na questão da oração, gente, é orar a palavra. Ore as Escrituras. Deu para entender? Se você depois quiser ouvir com mais calma, vai estar disponível. Claro, na outra semana, esse tema vai estar disponível no meu canal lá do YouTube, Ronaldo Bezerra. Tá bom? Mas vamos continuar. Segundo, ore diariamente por avivamento e justiça. Anote isso.
ore diariamente por avivamento e justiça. Anote. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. O que é que diz? Lembra do texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, todo avivamento é precedido de oração. Inclusive amanhã é esse tema. Vou falar sobre avivamento, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando hoje. Você não pode perder amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o que é avivamento. E é muito legal. Você não pode perder o tema de amanhã. Mas todo avivamento, só dar um gostinho para vocês aqui, é precedido de oração. Jonathan Edwards, um grande teólogo do avivamento, ele disse o seguinte: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Então, todo avivamento é precedido de oração. Você quer um avivamento na sua vida? Um avivamento na sua família? Um avivamento na sua comunidade de fé? O início é a oração. É assim que começa. Nós estamos vivendo, amigos, tempos de tanta frieza e tanta sequidão espiritual. E por que isso? Porque falamos de oração, mas nós não oramos. Porque pregamos grandes sermões sobre oração, mas nós nunca oramos. Não dobramos nossos joelhos para orar. Porque nós somos mais teóricos do que práticos. Essa é a verdade. Parece que a nossa geração desaprendeu a orar. Tudo é muito fácil, tudo tem acesso, tudo é rápido. Então a gente já não tem mais paciência para a oração. A gente quer tudo para agora. É hoje. É aqui e agora. Em nossas igrejas, podem perceber, a reunião de oração está em estado de coma. Está na UTI, prestes a morrer. Sabe por quê? Porque o povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus em oração. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: se as pessoas não são dedicadas à oração, são dignas de pena e dignas de compaixão. Mas, sabe, gente, quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando Jesus orou no Jordão, no seu batismo, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e o Pai falou, né? Diz lá o texto lá de Lucas, capítulo 3, versículo 21 em diante, diz o seguinte: que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E quando ele estava orando, enquanto ele estava orando, diz o texto, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E então, do céu, veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lembra desse texto, dessa passagem? Se nós quisermos avivamento, amigos, a começar na nossa própria vida, começa aqui, no coração. É pessoal. Se a gente quer um avivamento, nós precisamos clamar a Deus pela restauração do altar de oração da igreja e da nossa vida, que está em ruínas. E nunca é tarde demais para construir uma vida plena de oração. Você pode começar agora. Ah, mas eu perdi tanto tempo da minha vida. Não tem problema. Comece a partir de hoje. É tempo de nós clamarmos a Deus por justiça, por avivamento. É tempo de orarmos de uma maneira específica, não abrindo mão da resposta, com perseverança, com expectativa, e Deus vai responder. Porque os olhos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. A oração, gente, traz quebrantamento. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. A oração, gente, além de nos aproximar mais de Deus, é também uma ferramenta para liberar a sua justiça. Isso acontece através da intercessão. A intercessão ocorre quando oramos pela liberação do poder e da bênção de Deus para os outros.
Jesus disse lá em Lucas 18, versículo 7, Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, disse Jesus, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, queridos, quando nós, cristãos, nos relacionamos com Deus através da oração em unidade, Deus promete liberar sua justiça sobre a terra. Isso deve ser diário, em intercessão de dia e de noite, de dia e de noite. Quando oramos em concordância com a palavra que já foi profetizada, nós autorizamos o Espírito Santo a agir em nossa cidade, em nossa casa, na igreja. Intercessão, gente, é falar a palavra de Deus de volta para Deus. Então, meu irmão, meu amigo, ore diariamente por avivamento e justiça. Nós precisamos. A um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Terceiro, anote aí. Terceiro, ore diariamente pelos doentes e oprimidos. É o que é que nós vamos fazer daqui a pouco. Portanto, não saia não, nós vamos orar. Ore diariamente pelos doentes e oprimidos. Amigos, orar pelos doentes e oprimidos é um mandamento do Senhor para nós. Não é uma opção. Se nós pensamos que é opcional, deixamos de lado e nós não vamos orar com fé. O que é que Jesus disse? Mateus 10:8. Jesus disse: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem também de graça. O que de graça recebeste, de graça dai. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, Tiago 5,14, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta, né? Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Gente, a regra do reino é que o poder de Deus é liberado quando o seu povo declara ou dá testemunho da sua palavra. Ou seja, o Espírito Santo libera mais poder à medida em que o povo de Deus declara a sua palavra em favor dos necessitados. O Espírito Santo curará muito mais pessoas se nós orarmos por elas, se simplesmente declararmos a palavra de Deus sobre elas. Então, disponha o seu coração hoje para orar por alguém que está doente, todos os dias, seja em casa, seja na faculdade, seja na rua, sabe, no shopping, enfim, no trabalho, durante as férias. Ore, ore. Deus está nos chamando para fazermos a obra do reino todos os dias. A grande comissão que Jesus nos deixou não é intelectual. A grande comissão que Jesus nos deixou é ativa, ou seja, é ir por todo mundo. E para isso nós precisamos fazer como Jesus fez. O que é que Jesus fez? Mateus 9,35. Anote. Esse é o modelo do ministério de Jesus. Você quer saber, conhecer o ministério de Jesus? Mateus 9,35. O que é que diz? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha só, o ministério de Jesus: ensino, pregação e as curas, os milagres. Então ele ia passando por todos os lugares, pelos povos, povoados, andando pelas ruas, ele ensinando nas sinagogas, ele pregava também o evangelho, as boas novas do reino, e ele curava as pessoas, todas as enfermidades e doenças. Amigos, confrontados diante desse novo entendimento,
da necessidade da vida de oração para crescermos. Como é que hoje eu e você vamos nos posicionar? Diante de tudo aquilo que você ouviu até agora, como é que a partir de hoje você vai se posicionar? Como é que você enxerga Deus? Você consegue ver Deus como um pai que te ama profundamente e que anseia estar mais perto de você? Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, um relacionamento profundo com você. A minha oração é que estas verdades de hoje invadam o seu coração e criem raízes. Sabe, seja você hoje liberto e permita que a verdade da palavra invada a sua vida e o seu coração, a sua mente. Pergunto a você, qual é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma vida de oração? Lembra a pergunta que eu fiz lá em cima? No começo? Qual que é a dificuldade? Esse compromisso precisa começar conosco, gente. Comigo, com você. Não adianta nós fazermos milhares de promessas. Não adianta. Se nós não fizermos um compromisso pessoal, em primeiro lugar, não adianta você fazer milhares de promessas. Tem que começar com você. É arrependimento. Arrependa-se e comprometa-se a investir tempo e esforço para ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Fale com Ele. Ore a palavra. Ore por justiça e avivamento. Ore pelos doentes e oprimidos. Experimente hoje um nível mais profundo com aquele que te ama tanto, que é o Senhor, e tenha uma vida poderosa de oração. Amém? Vamos então orar neste momento. Quero orar com vocês. Obrigado, Pai, por estas verdades que o Senhor hoje trouxe ao nosso coração. Como nós somos tão limitados ainda na oração. Somos tão frágeis. Conhecemos tão pouco em relação a uma vida de oração. Mas hoje nós aprendemos um pouquinho mais, subimos um degrau. E nós queremos colocar em prática todas essas verdades que nós ouvimos aqui. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Que estas verdades penetrem em nosso coração e criem raízes. Oh, Pai, ajuda-nos nesta manhã. Quebranta o nosso coração. Tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que impede o teu fluir na nossa vida. Tudo aquilo que impede a comunhão com o Senhor. Oh, Pai amado, quebranta o nosso coração. A Tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Oh, Senhor, quebranta nesta manhã o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que a gente possa ganhar esse entendimento a respeito de um estilo de vida, de uma vida de oração. Em nome de Jesus, eu oro em favor destes meus irmãos que estão aqui nesta live, como nós aprendemos hoje a orar pelos doentes, pelos oprimidos. Quantas pessoas que estão me acompanhando nesse exato momento, que estão doentes na alma ou até mesmo no corpo. Gente que está oprimida pelo diabo. O diabo tem atacado a mente, trazido engano. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que estas amarras sejam quebradas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, as mentiras do diabo que foram lançadas na mente e no coração dos meus irmãos, que sejam agora quebradas. Em nome do Senhor Jesus. Rejeitamos hoje estas mentiras. Não aceitamos. Estão quebradas essas mentiras nesta manhã. Que o Senhor dê saúde mental, emocional aos meus amigos, aos meus irmãos. Que toda opressão seja expulsa agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, até mesmo as doenças físicas no corpo. Pai amado, eu oro, como diz a Tua palavra. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja para que eles orem
Oh, Pai, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. É o que diz a tua palavra. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, Senhor, nós cremos, baseado neste versículo, nós cremos no poder da oração. Nós cremos que neste momento o Senhor está colocando a tua mão curadora sobre a vida daquele que está doente e curando agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que está enfermo, você que está doente no seu corpo, receba agora a cura em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Portanto, receba saúde agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor está presente e ouve a nossa oração. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos e te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Deus abençoe. E amanhã vamos estar juntos às 10 horas da manhã e você não pode perder. Tá bom? Um dia abençoado para todos vocês na presença de Deus. Tchau, queridos. Até mais. Até amanhã.